Boa noite mais uma vez. Enquanto nós estamos passando pelo nosso mês missionário, o mês de outubro, o Senhor tem trabalhado nos nossos corações. Eu tenho me alegrado em ver o que o Senhor tem feito, ouvindo os nossos cultos de oração e outras coisas assim. Mas tenho ficado preocupado, na verdade um pouco chocado com a nossa habilidade de nos desculparmos. Os homens, eles são capazes de encontrarem desculpa para tudo. E nós temos aprendido, temos sido muito bons nisso. Entre as mais, talvez, criativas, eu lembro de um homem que disse que não foi trabalhar porque ele quebrou o braço enquanto tentava pegar a metade da sua bolacha que caía ao chão. Outro camarada chegou atrasado no trabalho, dizendo que a sua avó havia tentado envenenar ele com uma lasanha. Ele disse que não poderia trabalhar. Um outro falou, porque o horóscopo do dia dizia que ele teria uma hemorragia no cérebro caso colocasse os pés para fora de casa naquele dia. Aquele que disse que não poderia trabalhar porque, sem querer, entrou no avião e viajou para as Ilhas Caimã. Minha preferida, no entanto, é a do camarada que a entrevistado, porque ele havia roubado a moto. Ele disse que viu a chave da moto na ignição, e ouviu uma voz que dizia: me carrega para a tua vida. Foi isso que aconteceu, e por isso ele roubou a moto. Desculpas são as mais comuns possíveis, e nós usamos de desculpas para as coisas simples da vida, o trabalho, até as coisas mais sérias da vida. Sabe por que eu traí você? Traí você porque você não me dava atenção, ou porque você não fazia isso, ou não fazia aquilo. As desculpas e a colocação da culpa em outras pessoas é uma coisa comum dos seres humanos. Nós somos inventores não somente de males, mas também de desculpas. As próprias realidades espirituais são muitas vezes desculpáveis por nós. Quando pensamos na obra missionária e como nós somos responsáveis por alcançar o mundo inteiro, para fazer Cristo conhecido entre as nações, todos nós, talvez, de alguma forma, somos culpados de encontrarmos desculpas para o não engajamento na obra missionária. O meu desejo nessa noite é olhar um texto de Lucas capítulo 24, a versão de Lucas da Grande Comissão, e tentar ajudar os irmãos a acabarem com todas as desculpas para o engajamento missionário. Quero tentar provar para os irmãos que você é indesculpável quando fica. Que de alguma forma, de alguma maneira, eu e você temos a responsabilidade de fazer Cristo conhecido entre as nações, aqui, ali e além. Portanto, tu és indesculpável quando ficas. Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. Diz assim a palavra do grande Deus. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu lhes falei, estando ainda com vocês. Era necessário que se cumprisse tudo o que está escrito a respeito de mim na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, que o Cristo tinha de sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder que vem do alto. Vamos orar. Pai, nos mostra a nossa infantilidade
nas desculpas que colocamos para o engajamento profundo na obra missionária. Ajuda-nos a compreender o que é e revela-nos, Senhor, as nossas distrações e pecados, que todos nós, a começar em mim, possamos estar contribuindo, participando com aquilo que o Senhor está fazendo no mundo e aqui. Pedimos que fique conosco. Que o Senhor não nos permita fugir do que a Tua palavra tem a dizer. Teu Espírito Santo, o grande autor e promotor das missões, que Ele esteja presente entre nós e trabalhe nos nossos corações. E que ao final desse tempo o Senhor receba a glória que merece. Em nome de Cristo. Amém. Antes de falarmos a razão por que você é indesculpável, eu preciso talvez definir alguns termos. Às vezes a gente acha que missão é um termo novo. Missão é um termo novo que começa em Mateus 28, por exemplo, quando Deus manda que a gente faça discípulo de todas as nações. Isso não é verdade. A ideia de que Deus tem um plano para redimir a sua criação é bem antiga. O plano de Deus sempre foi a completude e a totalidade da sua criação. Quando cantamos aqui, Deus, somente Deus, Ele deve ser adorado como Senhor de toda a criação. Adorar qualquer outro ser ou a criatura no lugar do Criador é ofender, é diminuir a glória de Deus, é acabar com as diferenças que existem entre o Criador e a criatura. Por isso que idolatria é uma desgraça. Então, missão não começa, o plano de Deus para redimir a humanidade não começa em Mateus 28, 18 a 20. A missão é uma missão de Deus, é Deus quem tem desde o início do primeiro pecado do mundo, do homem, Adão e Eva, trabalhado para trazer o homem de volta para si. Nesse sentido, é Deus que está em missão, é Deus que está salvando, é Deus que está angariando pessoas, é Deus que está revelando os pecados, é Deus que está trazendo o homem para perto de si. Isso é missão. Todas as atitudes, os planos, todas as atividades que nós empreendemos, alinhados com a missão de Deus, nós chamamos de missões. São aquelas atividades, aqueles planejamentos, aquela estratégia que nós realizamos como igreja individualmente para cooperar, para realizar a missão que Deus já está fazendo, nos tornando alinhados com a vontade de Deus para o mundo, que é restaurar e redimir todas as coisas. Missão ou missões se torna necessário por causa do problema que o Salmo 150 cria. Salmo 150 diz: louvem-te os povos, ó Deus. Louvem o Senhor no seu santuário, louvem nos céus, testifiquem da sua grandeza, falem dos grandes atos do Senhor, da sua grandeza que é insondável. Louvem ao Senhor com som de trombeta, com lira, com harpa, louvem ao Senhor com tamborim, louvem ao Senhor com instrumentos de corda e também com flauta, louvem ao Senhor com símbolos e símbolos retumbantes, enfim, todo ser que respira, louve ao Senhor. Então nós olhamos ao redor, olhamos esse mandamento e olhamos ao redor, olhamos nações como o Japão, olhamos lugares como, Mauriti no interior, olhamos outros lugares aqui no bairro, em outras partes do mundo e vemos, Deus não está sendo obedecido. Os homens não estão adorando a Deus, dando a Ele, atribuindo a Ele o que é dele por direito, honra, glória e louvor. Os homens não se ajuntam para reconhecer a sua beleza, não reconhecem a sua grandeza. Isso cria um problema que as missões tentam resolver. Porque o grande Deus que é digno não recebe a glória que Ele merece na adoração que os homens devem devotar a Deus. Nós trabalhamos com todo o esforço, nós fazemos missões para que este salmo aqui se torne realidade. Nós trabalhamos e nos esforçamos e nos matamos para que o grande Deus receba a glória que é dele por direito. É para isso que nós lutamos. No texto que nós vamos olhar aqui, nós vamos ver que as coisas estão claras para os discípulos. Jesus ressuscitou dentre os mortos, Ele está caminhando com os discípulos no caminho de Emaús. Aqui novamente ele responde a mesma coisa: vocês têm que compreender que o que está escrito a meu respeito tem que se cumprir. Isso é, no Pentateuco,
nos profetas e nos salmos, em Moisés, na Escritura, tem sido dito que o Cristo de Deus, o Messias, ele viria, e ele vindo, ele iria restaurar todas as coisas, iniciando pelo relacionamento do homem com Deus. Ele precisava, então, cumprir o plano de Deus, que era morrer, ser condenado, ser destruído e ressuscitar ao terceiro dia. Tá. E o que mais? E aí nós vemos aqui 3 coisas, ou 3 razões pelas quais nós, se ficarmos, seremos indesculpáveis. Deus aqui nesse texto nos dá um nome sobre todos, essa é a razão por que devemos ir. Ele nos dá uma mensagem para todos, esse é o que devemos fazer, é o conteúdo da mensagem que devemos ter. E um poder disponível a todos, este é o grande promotor, é o transformador, o Espírito Santo que estará conosco. Veja que ele começa no versículo 46, então, falando deste nome sobre todos. Assim está escrito, verso 46, que Cristo tinha que sofrer, ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e em que seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados. Em seu nome, o que isso quer dizer? Desde o Antigo Testamento, a questão de nome era uma maneira de identificar a pessoa. Os vários nomes que Deus tem no Antigo Testamento nada mais são do que aspectos da sua natureza, aspectos de quem Deus é. Então Deus, em Gênesis 1, ele é o Elohim, ele é o Criador de todas as coisas, é o Deus poderoso. Mas na frente ele aparece como Deus Todo-Poderoso, o Deus dos exércitos, aquele que tem todo mundo ao seu dispor. Um pouco mais na frente ele é o Deus que provê, ele é o Deus que supre. Mais na frente ele é o Deus que sara, ele é Jeová Rafá. Todos esses aspectos são tentativas de revelar a natureza desse Deus, que é muito maior do que a nossa mente consegue abarcar. Aqui, mais uma vez, em seu nome se prega, pregue-se a sua pessoa, pregue-se aquilo que pode ser conseguido por meio de um relacionamento com Jesus. Não é o nome de Jesus, mas a pessoa que carrega o nome. O anjo Gabriel havia dito para Maria: olha, você terá um filho, um homem varão, e você vai pôr o nome dele de Jesus. Por quê? Por que não Tiago, um nome tão bonito? O anjo diz: porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Jesus significa Deus salva, Deus traz salvação. O nome era a personificação, o nome estava atrelado com a missão que Jesus veio cumprir. O nome aqui é a pessoa de Jesus. Deus deu um nome a Jesus que está acima de todo nome. Na obra missionária, irmãos, a primeira questão que precisa ficar clara é: quem é o centro das atenções? Não podem ser os povos, não podem ser os índios, não podem ser as tribos, não podem ser as nações, primariamente. O foco precisa ser Jesus e a sua glória. Era para adorar a Deus que nós trabalhamos para que os homens sejam salvos. Em Deus receber adoração, na salvação dos pecadores os homens ganham. Mas os homens ganhando salvação não é a principal razão, é Deus e Jesus receber a glória. Veja que é o plano de Deus. O plano de Deus é colocar Jesus no centro da história. Por exemplo, Atos capítulo 4, vamos olhar lá. A gente vai ficar indo em Lucas e Atos. Atos capítulo 4. Versículo 8 de Atos capítulo 4 diz: então Pedro, cheio do Espírito Santo, esse é um fator importante em Atos, Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse, e aí ele vai explicar a salvação em Cristo. Verso 11, ele diz: este Jesus, ele é a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram. Falando para os líderes religiosos, os anciãos, eles dizem: olha, essa pedra aqui, Jesus é comparada a uma pedra de esquina, sobre a qual os homens constroem.
Jesus veio para que vocês, sobre ele, utilizando quem ele é e a sua mensagem, construíssem o edifício do judaísmo, ou do seu relacionamento com Deus. Vocês rejeitaram a pedra. Vocês, que eram os líderes religiosos, os construtores, rejeitaram o alicerce, a pedra de esquina, a pedra de toque. Toda construção tentando chegar perto de Deus, a parte de Jesus, é tolice. Ele diz: então vocês, construtores, rejeitaram. Ela veio ser a principal pedra, a pedra angular. E não há salvação, verso 12. E não há salvação em nenhum outro. Porque debaixo do céu não existe nenhum outro. Não é simplesmente o nome de Jesus, é o quê? É a pessoa de Jesus. Não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Você pode conhecer qualquer pessoa nessa vida. Você pode conhecer Allan Kardec, pode tomar café com qualquer dos espíritos de Chico Xavier, pode conhecer Siddhartha Gautama, o primeiro Buda. Você pode conhecer o presidente, pode conhecer os pastores que quiser, os apóstolos e as apostilas. Você pode conhecer qualquer pessoa, a menos que você conheça pessoalmente Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, sua alma estará em eterna condenação. Não há salvação, não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pela própria imaginação, ou que os homens deram para si e promulgaram para os outros. Nenhum outro ser em todo o universo, arcanjo, serafim, querubim, demônio, nenhum outro ser em todo o universo é capaz de unir o homem com Deus. Apenas Jesus Cristo é um nome sobre todo o nome. A versão de Mateus, de Lucas 24 é simples. Ele diz: Jesus se aproximando, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e entre eles. Por isso vão e façam discípulos de todas as nações, porque onde vocês plantarem a planta do pé de vocês, vocês podem abrir a boca e dizer: pertence a Jesus. Não importa a religião, o credo, não importa o que eles pensam ou deixam de pensar, aonde vocês anunciarem a minha verdade, a minha pessoa, diga para eles: Jesus reina sobre vocês. A base para as missões começa com o nome sobre todo nome, o nome de Jesus. Você é indesculpável quando não se envolve, porque você torna patente que o problema não é a oportunidade. O nosso problema, quando nós não nos engajamos com a obra que Deus está fazendo no mundo, o problema não é falta de oportunidade ou recursos. Se a questão era a glória de Deus entre as nações, é porque me falta amor pela glória de Deus. Me falta amor por Deus. Não oportunidade, mas amor por Deus. Depois de falar sobre esse nome, sobre todo nome, que é a razão para a obra missionária, nós temos a segunda razão por que os homens, caso não vão, eles se tornam desculpáveis, indesculpáveis. Uma mensagem para todos. Voltando lá para Lucas, depois ele falar o nome de Jesus, ou o nome sobre todo nome, verso 47 diz assim: e que em seu nome, em sua pessoa, se pregasse arrependimento para remissão de pecados. Arrependimento para remissão de pecados. Aonde? Em todas as nações, começando por Jerusalém. Qual é a mensagem que nós temos? A mensagem é uma só. A mensagem é que Jesus, ele une o homem com Deus, ele restaura a comunhão que foi perdida com os nossos pecados, mas ele explica um pouco mais. Ele diz arrependimento e remissão de pecados. Essa mesma mensagem, ela aparece na primeira pregação de Paulo, em Atos capítulo 13. Em Atos capítulo 13, verso 38, Paulo vai pregar em Antioquia,
Verso 38 diz assim: portanto, meus irmãos, falando aos judeus, saibam que é por meio de Jesus, o nome sobretudo, que a remissão dos pecados é anunciada a vocês. E por meio dele, todo o que crê é justificado, é declarado inocente de todas as coisas das quais vocês não puderam ser justificados pela lei. Está claro por que nós fazemos o que fazemos, ou que devemos fazer o que devemos fazer, é o nome de Jesus. A mensagem também, o conteúdo da mensagem que devemos levar precisa estar claro. A mensagem é que por meio de Jesus de Nazaré, os homens podem ter duas coisas: remissão de pecados, e vão ser inocentados, declarados justos das coisas que nós não poderíamos fazer pela lei de Moisés. Deixa eu tentar explicar o que significa remissão de pecados. Remissão de pecados é assim: é como se cada vez que você tivesse cometido um pecado, ou um deslize contrário à lei de Deus, Deus anotasse. E Ele fizesse, então, essas anotações de toda a sua vida, todos os pecados, não somente o que fazemos, mas pensamentos, palavras e ações, o que motiva nossas atitudes, não somente a ponta das atitudes, mas mesmo até dentro. E Ele anotava todas as coisas. E aí você diz: não são muitas. O problema é simples: cada um dos pecados, ele, por ser uma ofensa a um Deus infinito, ele demanda uma consequência e uma penalidade infinita. Cada pecado contrai ou coloca em você uma dívida infinita. Infinito vezes infinito dá o quê? Agora eu pego os seus pecados tudinho, só os que você tem consciência, e multiplico por fatorial infinito. Em outras palavras, as pessoas, eu e você, temos uma dívida que nós não podemos pagar. Não importa, nós não somos infinitos, nem em valor, nem em existência. Precisávamos de alguém, de alguma forma, nos desse um valor, um crédito infinito, que fosse positivo e que pudesse anular o débito infinito que nós tínhamos diante de Deus. Somente o infinito paga o infinito, somente a justiça paga a injustiça, somente morte se paga o pecado. Em Jesus, então, quando Ele morre na cruz por causa dos pecados, não dele, mas dos outros, Ele recebe sobre si a penalidade infinita de todas as pessoas que depositam fé nele. Em Jesus, Ele diz: nós podemos ter remissão, libertação, a franquia livre dos nossos pecados. E Ele vai mais além, falando para os judeus, pessoas que vivem nas regras. Talvez você aqui seja alguém que esteja acostumado a seguir regras. Talvez esteja acostumado a ir para algum determinado sistema religioso em que você acha que tem que fazer determinadas coisas. No final de semana você se confessa e você esvazia o balde para encher durante a semana. E esvazia o balde no final de semana para encher durante a semana. Pode ser que você pense assim: se eu fizer isso, se eu fizer isso, se eu não fizer isso, se eu fizer isso, se eu não fizer isso, talvez vá dar certo. E você sabe no final que as coisas não são assim. Paulo diz para eles: as coisas que vocês faziam, as coisas que a lei que vocês tentaram fazer não cobria, Jesus pode então declarar os homens inocentes. Não somente o nome acima de todo nome, está claro quem é, mas o conteúdo da mensagem que devemos proclamar está claro. Pregamos remissão, libertação, perdão dos pecados e a declaração de inocência livremente naqueles que colocam sua fé em Jesus Cristo. Para isso, os homens precisam se arrepender. Arrepender e crer que, de fato, Jesus, ao morrer na cruz, pagou e quitou o débito que nós não poderíamos quitar. Isso nos leva ao último ponto. E nesse nós vamos dedicar mais atenção. Voltando para o nosso texto de Lucas. Você é indesculpável. Porque, de maneira clara, Deus tem anunciado que existe um nome sobre todos os outros nomes. E essa é a razão para fazer missões. Você é indesculpável porque a mensagem sobre Jesus está clara. Não importa a audiência, pregamos arrependimento.
para a remissão de pecados em Jesus. É uma mensagem para todos, todas as nações, independente da audiência, pregamos arrependimento e remissão de pecados em Cristo Jesus. Mas os homens são indesculpáveis. Eu e você, quando nós ignoramos o poder que nos veio em Cristo. Olha o final do texto, versículo 48. Vocês são testemunha destas coisas. Eis que envio sobre vocês a promessa de meu Pai. Permaneçam, pois, na cidade, até que vocês sejam revestidos do poder do alto. Essa palavra eis aí, que aparece no versículo 49, estão vendo aí? Eis quer dizer o quê? Eis quer dizer eis, muito bem, muito bem. A gente não usa muito essa palavra, usa eis. Ninguém usa muito essa palavra, eis. No grego, essa é uma palavra interessante, é uma interjeição que na nossa seria assim, epa, peraí, devagar com a dor. Quase a famigerada vai dar tudo certo. Esse eis aqui, ele se contrapõe com aquilo que ele disse anteriormente. Lembra em Mateus 28, 18 a 20, quando Jesus mandou fazer discípulos de todas as nações? Essa tarefa era impossível. E aí no último verso 20, ele diz, e eis que estou convosco todos os dias. Esse eis aí é como se dissesse, não, peraí, diante da realidade, da grandeza da tarefa que Deus está dando aos discípulos, Jesus diz eis, significando, não, mas, peraí, tem bom ânimo, vai dar certo. Só Jesus pode dizer isso, viu? Vai dar certo. A minha presença com vocês vai fazer com que o sucesso seja garantido. Aqui não é diferente. Lembra que ele diz, vocês devem fazer discípulos, aqui nesse sentido, pregar arrependimento e remissão de pecados a todas as nações. Começando da onde? Da Calcaia? Não, começando da onde? Em Jerusalém. O que é que tinha acontecido em Jerusalém pouco tempo antes? Tinham matado Jesus. O mestre havia sido assassinado brutalmente. Agora o Senhor está dizendo que a gente tem que começar. Não podia começar por outro canto, não, vamos fazer de outro jeito. A gente começa lá e vem para cá. É o tempo que os ânimos se acalmam. Não, vocês têm que começar a falar de mim, pregar arrependimento para remissão de pecados a todas as nações. Vocês vão começar por Jerusalém, a cidade que mata os seus profetas, a cidade que matou o Rei dos Reis. É lá que vocês vão começar. Eu imagino que os discípulos nessa hora estavam dizendo, rapaz, a tarefa é gigantesca, mataram um, vai matar um bocado. Então Jesus diz, calma, vai dar tudo certo. Eu quero que vocês permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos de poder do alto. Irmãos, nós não somente temos um nome sobre todos, uma mensagem para todos, mas temos um poder disponível a todos. É interessante que essa promessa do Pai, que ele falou no versículo 49, aqui está sendo descrita como ser revestido de poder do alto. Eu fico imaginando o que eles tinham na cabeça sobre poder do alto. Para que esse povo ia precisar de poder? Poder talvez para ressuscitar os mortos, poder talvez para falar em diferentes línguas, poder talvez para curar as pessoas. Nesse contexto, o poder vem como capacitador para que eles possam cumprir a tarefa de proclamar em Jesus arrependimento e remissão de pecados. Não vem poder para mostrar, mas poder para ir, capacidade, ânimo, ousadia, coragem, para que eles compreendessem o plano de Deus e com ousadia pudessem retornar e começar a falar de Deus na cidade que matou o seu mestre. Aqui não é o todo da missão do Espírito Santo, mas o Espírito Santo é colocado aqui primariamente como trazendo poder para empurrar a igreja para fazer o que ela deve fazer. A ideia de missões é uma ideia nova para nós, o termo. Na cabeça do povo, vivendo no primeiro século, missões e ver a igreja era a mesma coisa. O que é ser igreja? Ser igreja é avançar com o reino, é explicar o evangelho, é fazer Jesus conhecido entre as nações, é cruzar as fronteiras. Nós pensamos no Espírito Santo como revelador da verdade de Deus.
Pensamos no Espírito Santo como aquele que promove santificação, e tudo isso é verdade. Mas nessa aqui, depois dessa conversa, se eu estivesse do lado de fora do lugar que Jesus conversou com os discípulos, na primeira conversa eu ia dizer: rapaz, o que Jesus falou sobre o Espírito Santo? Eles diriam assim: rapaz, ele disse que ele vai vir e nós seremos tomados de um poder, tem que ser um poder grande mesmo, porque ele mandou a gente voltar para Jerusalém e pregar sobre Jesus, e pregar sobre ele. Seria poder para testemunhar, poder para dar ousadia. Será que isso é verdade? Será que isso passa por um critério bíblico? Agora eu quero que vocês abram a Bíblia em Atos. A gente vai folhear Atos várias vezes. Me acompanha aí, tá bom? Vendo as vezes em que o Espírito Santo aparece, em que ele toma alguém, reveste de poder, e vamos ver o que é que essa pessoa faz. Vamos ver se essas pessoas ressuscitam as outras, ou se elas simplesmente falam com ousadia a palavra de Deus. Capítulo 2, versículo 4, todos ficaram cheios do Espírito Santo, eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhe concedia. Tá certo, o que é que eles estavam falando? Versículo 11, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, como ouvimos falar sobre o quê? As grandezas de Deus em nossa própria língua, o Espírito capacitando a falar outras línguas para comunicar o quê? As grandezas de Deus em outras línguas. Capítulo 4, versículo 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse: autoridades e povo de Israel, que cidade é essa aqui? Ele está diante das pessoas que mataram Jesus pouco tempo atrás, ele está olhando para os algozes de Jesus, ainda com sangue fresco nas mãos. Autoridades do povo, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo, de modo como foi curado, saibam, senhores, todos, e todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vocês crucificaram, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado na presença de vocês. Verso 13, ao verem a ousadia de Pedro e João, é na ousadia para proclamar a verdade de Deus. Capítulo 4, versículo 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com ousadia, fizeram o quê? Anunciaram a palavra de Deus em toda parte. É o que eles estão fazendo. Eles vão ser presos no capítulo 5. E aí o Espírito Santo trabalhando neles. Versículo 29, então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. Capítulo 7. Vai surgir o primeiro martírio. Estevão vai ser assassinado brutalmente a pedradas. Olha o que o Espírito Santo está lá. Ao ouvirem isto, depois que Estevão fala, ficaram com o coração cheio de raiva e rangiam os dentes contra ele, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus, que estava à direita, e diz: eis que os céus estão abertos, e o Filho do Homem em pé à direita de Deus. Aqui o Espírito Santo estava preparando o seu servo para sofrer martírio por causa de Jesus. O Espírito Santo, irmãos, ele está trabalhando para tornar Jesus conhecido na salvação como sendo o único, na santificação como sendo o modelo, mas tudo está trabalhando para que Jesus seja o centro das atenções. Aqui não é diferente, ele está cheio do Espírito Santo e ele então testemunha e morre feliz. Capítulo 7 ainda, olha o que, capítulo 8, versículo 29. Enquanto o eunuco que tinha vindo para adorar em Jerusalém, enquanto ele está voltando para casa, versículo 29 diz: então o Espírito disse a Filipe: aproxime-se dessa carruagem e acompanhe-o. O Espírito promove, cria oportunidade, faz a coisa acontecer. Verso 39 do capítulo 8,
Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe. E o eunuco não viu mais, e este foi seguindo o seu caminho cheio de alegria. Mas Filipe foi visto outra vez em Azoto. E seguindo viagem, fazia o quê? Evangelizava todas as cidades. Capítulo 10, versículo 19. Os judeus têm um problema de ultrapassar o limite e ter comunhão com os gentios, aqueles que não eram judeus. E aí Deus vai dar uma visão, versículo 19, enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe diz, eis aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se desse e vá com eles, sem hesitar, porque eu os enviei. E no capítulo 10, nós temos tanto a conversão de Cornélio, quanto a conversão de Pedro. Não para a salvação, mas para o plano de Deus de incluir os gentios, eu e você dentro do plano. É Deus que faz, é Deus, o Espírito Santo, que faz essa transição. Capítulo 13, versículo 2. Enquanto eles estavam adorando o Senhor, primeira viagem missionária vai surgir aqui, o Senhor jejuando. Quem diz? O Espírito Santo diz, separe-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Tá, olha o verso 4, Barnabé e Saulo enviados por quem? Pelo Espírito Santo. É o Espírito Santo que está promovendo para que o reino avance. Ele está cumprindo exatamente a missão que Deus e o Filho deu para ele, glorificar Jesus. É isso que o Espírito Santo está fazendo. Atos capítulo 28. Atos capítulo 20, verso 28. Falando para os apóstolos, falando para os presbíteros, Paulo diz para que ele, verso 28, cuidem de vocês mesmos, de todo o rebanho no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja do Senhor. O Espírito Santo havia fundado a igreja, o Espírito Santo havia separado alguns homens para servirem a igreja. O Espírito Santo estava trabalhando em todo momento, fazendo com que Jesus fosse conhecido. Aquele cântico, então, como sairemos de Jerusalém? Lembram dele? Se o Espírito Santo não mover os nossos corações, está certo. Como deixaremos tudo, coisas e pessoas a enfrentar poderes maiores do que nós? Senhor, vem, nos ajuda. Como sairemos de Jerusalém? Se o Espírito Santo não mover os nossos corações, como enfrentaremos coisas, poderes maiores do que nós? Se o Espírito Santo não mover o nosso coração. Se isso é verdade, irmãos, se nós temos recebido de Deus uma missão que é clara, pregar Jesus, essa é a maior razão, um mandamento que é óbvio, pregar arrependimento e remissão de pecados e um poder disponível para fazer o nome de Jesus conhecido, se essa é a função primordial do Espírito, magnificar Jesus por meio da evangelização, me diga, por que nós não vemos tanto essa vivacidade espiritual na nossa vida? Porque as coisas do Espírito é aquela coisa emotiva e não sei o quê, que não faz você falar de Jesus no trabalho? Porque essa coisa toda a respeito dos dons do Espírito não está promovendo a igreja brasileira a tomar as nações? O que está acontecendo? A má compreensão da função do Espírito Santo em magnificar e mostrar Jesus a todas as nações tem sido esquecida. Lê-se Atos e pensou aqui, é simplesmente o Espírito Santo fazendo algumas coisas, uns milagres aqui, é a história de como a igreja chegou às nações. Não, os atos são os atos do Espírito Santo, conforme fora prometido, para promover e instigar a obra de Deus espalhada no mundo. Quer andar no Espírito? Então promova a obra do Espírito, que era magnificar Jesus. Quer mostrar santidade na sua vida? Me diga se as intenções do Espírito Santo estão na sua. Não quero saber o quanto você sabe, ou quantos versículos tem decorado. Eu quero saber se o Espírito Santo, trabalhando na sua vida, tem induzido você, empurrado a falar de Jesus. Se não é assim, talvez é outro Espírito que esteja trabalhando na nossa vida. O Espírito Santo foi dado primariamente para nos dar poder para testemunhar, poder para falar de Jesus.
Todo aquele que fala que tem a ação do Espírito Santo na vida deveria, de alguma forma, olhar ao redor e ver que o Espírito Santo está impulsionando para que eu fale de Jesus. É para isso que ele veio. Porque a gente não consegue só. A gente não consegue. O Espírito Santo não veio para você simplesmente. Ele veio para que por seu intermédio, povos, tribos, línguas e nações conhecessem Jesus. Foi para isso. Os homens são inventores de desculpas. E nós temos ficado muito bom nisso. Nós temos nesse texto de Lucas e também em Atos, a razão para ir, o nome de Jesus, o conteúdo para pregar, a remissão dos pecados e a justificação em Cristo, e o poder para proclamar com destemor. Nós temos tudo o que precisamos para tomar vantagem, tomar esse mundo. Falta o quê? Talvez, qual é a desculpa que você está dando? Você pode dizer, mas pastor, sido muito difícil, eu não consigo pensar em fazer essas missões que o senhor está dizendo. Não, é muito difícil, é porque o senhor não conhece o meu trabalho, o senhor não conhece a minha escola, cheio de descrente em tudo que é canto. Aí você acha o seu trabalho difícil? E o meu? Eu sou pastor e professor de seminário, eu só encontro crente na minha frente. O seu trabalho, o lugar em que você está, é o lugar ideal para fazer Jesus conhecido. Eu tenho que ter muita mais atenção e muito mais esforço para encontrar as pessoas que não conhecem Jesus e assim comunicar que Jesus reina. Se não fosse o Espírito Santo, irmãos, trabalhando na minha vida, me dando atenção, eu fracassaria nisso. Graças ao Espírito Santo, meu Senhor, que tem me conduzido. Fui pregar no retiro agora, 150 jovens, a maioria crente. E aí eu sento na mesa, quem senta do meu lado? O motorista que tinha vindo deixar as pessoas. Ele não me conhecia, não sabia que eu era pastor, me apresentei e tal, e entre uma colherada e outra eu falei de Jesus. Disse para ele que Jesus, ele tinha uma razão para ter vindo a esse mundo. Ele não morreu simplesmente para mostrar amor, morreu para quitar a dívida que nós tínhamos. Disse para ele que Jesus, de fato, havia ressuscitado e que Jesus havia mudado a minha vida, transformado a minha vida de tal forma que eu tinha dedicado a ele ao seu inteiro dispor. Vivia agora para falar aos homens que poderiam ter perdão dos seus pecados. Ao final da conversa, ele engoliu e disse, rapaz, esse negócio parece que é bom mesmo, né? Matias, o nome dele. Eu disse, Matias. É Jesus, homem, não é um negócio. Não, é porque a gente diz assim, né? Eu entendi. E aí, Matias, o que é que tu vai fazer? Ele disse, não, eu acho que a minha hora vai chegar. Eu disse, ela vai chegar. Eu espero que chegue antes da hora. Isso tem nada a ver comigo. Tem a ver com o Espírito Santo. É o Espírito Santo que vai guiar vocês na escola, na universidade, no ambiente de trabalho. É o lugar onde vocês devem estar e falar de Jesus, trazer Jesus para dentro. Se vocês não estão falando de Jesus, por que vocês acham que o Espírito está trabalhando na vida de vocês? Se a razão para a qual ele veio não está acontecendo, ele veio para magnificar Jesus, para dar a você coragem, para acabar com a covardia que você tem, para fazer você abrir a boca e proclamar a plenos pulmões a sua lealdade para Jesus, dizer que o ama e que é servo de Deus, para encarar martírio, encarar a demissão, encarar o desprezo, encarar a quebra de relacionamento, encarar o pessoal, eu ia dizer frescando, mocking, o pessoal mangando de você, mangando não sei se é melhor não, mas depois edita aí, né? O pessoal mangando de você. Jesus vale a pena. A gente olha no livro dos Atos dos Apóstolos, os homens realizando essas coisas.
Eles vivendo no poder do Espírito, o Espírito vinha sobre eles, e ao invés deles mostrarem poder, eles falavam a respeito de Jesus. Quer ver um homem cheio do Espírito? É só caminhar com um homem que fala sobre Cristo. As desculpas nós temos dito muitas. Qual tem sido a sua? Nós temos orado, irmãos, durante esse tempo, para que Deus levante entre nós, homens, mulheres, velhos, jovens, para dedicarem-se à obra missionária de maneira integral. Largarem tudo aqui e debandarem nesse mundo para falar de Jesus. Que Deus levante aquelas pessoas que o mundo vai dizer assim: rapaz, aquele camarada é doido. A única maneira de explicar a loucura daquele homem ali é a ressurreição. É a única maneira. Ele deve acreditar que existe uma ressurreição depois, porque do jeito que ele está vivendo, não se explica. Estamos orando para que Deus levante um povo assim. Será que o Espírito Santo tem falando em você? O Espírito Santo tem falado com você a esse respeito? O que o Espírito Santo tem dito? Ele tem empurrado você para dedicar a sua vida inteiramente a Deus, para a tarefa de fazer Jesus conhecido entre as nações? Se é assim, o que você tem dito? Tem ignorado o que o Espírito Santo tem dito e se encontrado atrás de outras coisas, encontrado boas justificativas? Meus irmãos, a vida é para Jesus e o Espírito Santo tem que motivar-nos a fazer isso. Todos vocês sabem que eu fui pastor lá nos Estados Unidos, enquanto estava fazendo meu PhD. Quando chegou o momento de retornar, eu queria retornar, mas aqueles que haviam me chamado não queriam que eu retornasse. E por 1 ano e meio, nós tivemos grandes lutas. Voltar para o Brasil? Rapaz, por que tu não vai ser pastor em Miami? Tu tem um convite. Ou na Carolina do Norte, um lugar gigantesco. Pensa num amigo dos teus filhos, uma escola cristã, sensação de segurança, realização financeira em dólar. Ninguém vai te condenar. Tu está pensando o melhor da tua família. Como é que tu volta para o Brasil para morar no Edsuqueiro? Como é? Não. E enquanto eu ouvia isso, lendo a Escritura, eu vi a cena. O Senhor Jesus em pé, no seu trono, Ele se levantou para me receber assim como Estevão. Eu conseguia ver os cravos nas suas mãos, eu conseguia ver que o meu Senhor de fato havia sacrificado o céu e a vida por mim. Ele se aproximava de mim e perguntava: Tiago, que bom que você chegou. Eu morri por você, Tiago. Agora me responda. Você viveu para mim? E o texto que me vinha à mente é 2 Coríntios 5, 13 e 14, porque o amor de Cristo nos constrange, nos domina. Quando nós compreendemos, julgamos, que um morreu por todos, por mim e por você. E Ele morreu por todos, para que os que vivem, não vivam mais para si mesmos. Não vivam mais primariamente para suas famílias, para uma boa escola, para os seus filhos. Não vivam mais para ter uma situação financeira favorável. Não vivam mais para procurar os seus sonhos de ganhar dólar ou ser bem-sucedido. Não vivam mais para os seus negócios e criar o seu reino. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. O Espírito Santo, Ele vai ajudar, promover, para que a gente se desprenda dessa desgraça de vida e viva para Ele, para o seu reino, não importa o que isso custe. Eu queria fazer um convite. Se você entendeu, na verdade 2, se você já entendeu, não é emocionalismo barato, se o Espírito Santo tem falado com você,
tem comunicado dizendo: eu quero que você faça outra coisa. Eu quero que você faça uma tarefa diferente. É isso que eu quero que você faça da vida, para mim. Se o Espírito Santo já tem dito isso a você, eu gostaria de reconhecer. Se você tem algum desses aqui, você será a resposta das minhas orações. Alguém? Vem para cá, eu quero orar por vocês. Amém. Vocês entenderam, né? Para cá. Mais alguém? Hã? Tá. Segundo convite. Ah, tem um Ian aqui. Pode vir. Segundo convite. Você é indesculpável se ficar. Em outras palavras, todo mundo precisa ir. O como você vai fazer isso? Tu tem que dar um jeito. Jesus deve ser conhecido entre todas as nações. Você precisa se engajar nessa tarefa. Então eu queria perguntar, talvez você aqui é empresário. E você tem vivido um empresário como qualquer outro. Como qualquer outro. Não tem diferença entre aquilo que você faz e que os outros fazem. E você entende, o Espírito Santo não tem nada a ver comigo. Precisa ser o Espírito Santo falando com você: ei, eu quero que você faça mais. Eu quero que você use isso e viva de uma maneira tal que seja para mim, que seja para que o meu nome seja conhecido entre as nações. Talvez você seja professor, seja médico, seja aluno, seja desempregado, não importa, mas você sabe que pode e deve de alguma forma utilizar o tempo e os dons que você já sabe para fazer Jesus conhecido num grupo pequeno, na escola, no recreio. Eu quero orar por você também. Se você tem compreendido que a maneira como você tem vivido para você, não para fazer Jesus conhecido. Existe alguém assim? Eu quero chamar vocês. Pode vir, irmão. Venha. Eu vi sua mão levantada. Pode vir. Amém. Amém, amém. 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 Vamos orar. A Ti, Senhor, honra e glória. E a Teu nome, Jesus Cristo, meu Senhor e Salvador e amigo. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade de trabalhar no nosso coração, de acabar com as nossas pretensões, de modificar os nossos planos. Que a nossa vida seja para Ti, para promover a Tua agenda, aquilo que o Senhor deseja, não a nós. Senhor, nos livra da tolice. O meu coração, Senhor, é ignorante. Os nossos corações são tolos, desejamos outras coisas. Dá-nos um desejo por Ti maior. Dá-nos um desejo que não pode ser ignorado. Tira-nos o sono, Senhor. Faze-nos viver para a Tua glória. Faze-nos viver para o progresso do Teu reino. Faze-nos viver para tornar Jesus conhecido, amado e adorado entre as nações. Dá-nos, Senhor, o privilégio de dizer entre as nações que o Senhor reina. Vem, Espírito, ajuda-nos. Nós nunca sairemos do nosso conforto se o Senhor não estiver conosco. Nós nunca sairemos dos brinquedos que temos nessa vida, se o Senhor não estiver conosco. Vem então, e trabalha nos nossos corações, e destrói os ídolos mudos e surdos, e glorifica Jesus, nos nossos trabalhos, nas nossas famílias, nas nossas empresas e entre as nações. Faze Cristo
conhecido. Para a glória do teu nome, pelo poder do Espírito, para o benefício de todo homem, em todo lugar, no nome de Jesus. Amém. 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 Deus seja louvado. Alguém, eu preciso ver a foto de todo mundo aqui. Alguém bateu uma foto disso aqui? É só porque depois eu vou cobrar. Então, podem ir para lá. Já bateram ali, pegaram ali já. Obrigado. Vamos orar, irmãos. Nós contamos com vocês para orar por esses irmãos. Conversar com o conselho para a gente começar a nossa estratégia de ganhar o mundo para Jesus. Amém?